Olá, eu sou o Carlos Bock e nós estamos no 8º dia, que o tema é A Besta que Emerge do Mar, primeira parte. Vamos concluir o estudo então. Engano camuflado. Bem analisado, o Apocalipse revela com bastante objetividade o empenho diabólico de camuflar o engano, revestindo com uma capa de verdade. Tão grande é o seu empenho que ele tenta imitar os próprios atos de Deus. É claro que isso envolve também seu anseio de ser igual a ele, ou de ser como Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Existem paralelos entre a experiência de Cristo e a da besta. Alguns deles evidenciam o empenho satânico aqui referido, amplios por entender que envolvem realidades quanto ao Pai, Filho e Espírito Santo, de um lado, e quanto ao dragão, a primeira besta e a segunda besta, do outro lado. Outros paralelos vêm como uma verdadeira denúncia da palavra de Deus sobre o estratagema satânico, como os seres de um grupo se compõem os seres de outro grupo. Classificamos esses paralelos como paralelos de antitéticos. O empenho satânico deve ser considerado tão somente como contrafação infame. Abaixo estão 21 paralelos. Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade satânica: dragão, besta, falso profeta, a segunda besta. Trindade divina: o Filho é o Cristo. Trindade satânica: a besta é o anticristo. Na Trindade divina, unidade entre o Pai e o Filho, este é a imagem daquele. Na Trindade satânica, a unidade entre o dragão e a besta, esta é a imagem daquele. Na Trindade divina, o Filho recebe trono e autoridade do Pai. Na Trindade satânica, a besta recebe trono e autoridade do dragão. Na Trindade divina, o Espírito Santo glorifica e exalta o Filho. Na Trindade satânica, o falso profeta glorifica e exalta a besta. Trindade divina, Jesus, o Filho, é morto. Na Trindade satânica, a besta recebe uma ferida de morte. O mesmo termo grego esplagmenon, havendo sido morto, é empregado em relação a Cristo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 e 13, versículo 8. E em relação à besta, em 13, versículo 3. Trindade divina: Jesus foi morto, mas ressuscitou. Trindade satânica: a besta ferida foi curada. Trindade divina: Jesus com maior poder depois de ressuscitado. Trindade satânica: a besta com maior poder depois da cura da ferida. Trindade divina: antes de ser morto, Jesus exerceu maior ação num determinado lugar da terra, a Palestina. Trindade satânica: antes de ser ferida de morte, a besta exerceu mais o seu poder numa determinada região da terra, a Europa Ocidental. Trindade divina: depois da ressurreição, o senhorio de Jesus se estendeu, por obra do Espírito Santo, por toda a terra. Trindade satânica: depois da cura da ferida mortal, a supremacia da besta se estenderá, por obra do falso profeta, por toda a terra. Trindade divina: uma mulher pura está relacionada com Jesus. Trindade satânica: uma mulher imunda está relacionada com a besta. Trindade divina: há um vinho de Jesus, que é o Evangelho. Trindade satânica: há um vinho da besta, que são suas falsas doutrinas. Trindade divina: aparece 12 vezes no Apocalipse a palavra adorar, com respeito a Jesus. Trindade satânica: aparece 12 vezes no Apocalipse a palavra adorar em relação a Satanás. Trindade divina: o título de Jesus com letras maiúsculas em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, no original grego. Trindade satânica: título da besta com letras maiúsculas em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, no original grego. Trindade divina: trono de Cristo, Apocalipse capítulo 3, versículo 21.
Trindade satânica, trono da besta. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Trindade divina, selo de Deus contendo o seu nome. Trindade satânica, marca da besta contendo o seu nome. Trindade divina, fogo do céu cai à terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Trindade satânica, fogo do céu cai à terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Trindade divina, sepultura de Jesus foi selada. Trindade satânica, abismo, prisão de Satanás, é selado. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Trindade divina, apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Trindade satânica, falsos apóstolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Trindade divina, Igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Trindade satânica, sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e capítulo 3, verso 9. Trindade divina, quem é semelhante ao Senhor? Salmo 113, 5. Trindade satânica, quem é semelhante à besta? Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Os itens 6 e 7 aludem à ferida mortal aplicada à besta e à sua, entre aspas, ressurreição. Alega-se que o evento aqui não é a morte da besta, mas um ferimento a ela aplicado e que, portanto, o paralelo entre a morte e a ressurreição de Jesus não é correto. Quanto a isso, faço duas observações. Primeiro, como visto, a palavra grega alusiva à morte de Jesus também é empregada em alusão à ferida mortal. Inegavelmente, o sentido é de um ferimento que produz morte, daí a expressão ferida mortal. Segundo, os franceses intentaram acabar de vez com o poder do papado em 1798. G. Trevor o considera dessa forma. O papado foi extinto, nem mesmo os vestígios da sua existência permaneceram. E dentre todos os potentados da Igreja Católica Romana, nem um único dedo foi movimentado em sua defesa. A cidade eterna já não possuía príncipe ou pontífice. Seu bispo era um cativo, que morria em terras estrangeiras. E o decreto anunciou também que nenhum sucessor seria providenciado para ocupar o seu lugar. George Trevor. Assim, se a ferida mortal significou a, entre aspas, morte da besta, sua, entre aspas, ressurreição também é um fato legítimo. E aqui se adiciona um paralelo a mais com Jesus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, cálculo inclusivo. O mesmo aconteceu em relação à besta. Se evocamos o princípio do dia-ano nesse pormenor, em 1798 ocorreu a morte da besta. A 20 de fevereiro, 3 anos depois, cálculo inclusivo, ela ressuscitou, mediante a indicação de Pio VII como novo Papa, pelo conclave de Veneza, em 14 de março de 1800. Mas essa ressurreição deve ser encarada como passo inicial no processo da cura da ferida mortal, que até hoje ainda não se consumou. A bem da verdade, é necessário que se diga que ela está bem adiantada na sua fase final de restauração. Com isso, reitero uma vez mais a minha discordância com respeito à ideia de que a cura da ferida mortal se iniciou em 11 de fevereiro de 1929, quando Cardeal Gaspari e Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, estabelecendo o Estado do Vaticano e assegurando à Santa Sé independência absoluta e soberania de caráter civil e político. Não é verdade que o processo de cura se iniciou ali, pois Ellen G. White via esse processo em andamento já em seus dias. O livro O Grande Conflito, escrito 41 anos antes de 1929, é claro a esse respeito. Para refletir, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles
contemplarão o Cristo crucificado. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono, que é de eternidade em eternidade, e saberem que seu reino não terá fim, e rompem num hino arrebatador. Digno é o Cordeiro que foi morto, que nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. Grande Conflito, página 651. Amanhã estaremos no 9º dia, e o tema é A Besta que Emerge do Mar, parte 2. Eu te espero amanhã. Até lá.